Muito bem, voltamos com o nosso programa e agora eu vou entrevistar, com muito prazer, mais uma vez, ela que é deputada federal, psicóloga, publicitária, colunista de diferentes veículos, voz ativa na busca por melhores condições para os deficientes físicos do Brasil. E minha querida amiga, Mara Gabrilli. Obrigado, Mara, por você estar aqui. Obrigada a você. Mara Gabrilli, aliás, mais bonita. Não, eu tenho que falar isso, porque eu te conheço há tanto tempo, você está sempre sob o foco do nosso programa, você está especialmente bonita. Nossa, que honra. Eu acho que eu sei por quê. Por quê? Porque, e que muito bom isso, que após 21 anos do acidente que a colocou na cadeira de rodas, os seus movimentos estão voltando. Pois Bate? Bate. Para estar essa aura que eu estou enxergando? Bate. Assim, eu não consigo ainda levantar os braços, porque a gravidade ainda é mais forte que eu. Mas eu já consegui alguns movimentos que estão me permitindo pilotar uma cadeira. E para quem passou 21 anos sendo empurrada, nossa, é uma diferença gigantesca eu poder me conduzir. Agora, posso pedir para você relembrar o acidente? Porque o acidente faz... Você tinha 26 anos, não é? 26 anos. Quando aconteceu o acidente. Tem muita gente que já deve ter falado isso incontáveis vezes, mas vale a pena porque sempre tem uma reflexão nova no meio desse acidente, foi um acidente de carro. Você sabe que na semana passada eu passei no local do acidente, que é a Serra de Taubaté, ali na rodovia Oswaldo Cruz. E eu não tenho sentimento ruim, não. Acho que eu fui conquistando tanta coisa depois do acidente que é simplesmente um lugar ali de renovação. Você sublimou. Eu vinha nessa serra, o cara que eu namorava, o Paulo, estava dirigindo o carro, tinha um amigo meu atrás e ele perdeu o controle do carro e a gente caiu. Caiu 15 metros capotando na serra. E ele não machucou. O Henrique, meu amigo, teve que fazer enxerto de pele no joelho, mas eu quebrei o pescoço e foi uma vértebra muito alta. Eu tive uma lesão da terceira até a sexta vértebra. Então eu fiquei sem falar, sem respirar sozinha, só com auxílio de aparelhos e sem movimento nenhum do pescoço para baixo. Então eu posso te dizer que a minha maior superação, no princípio, foi voltar a respirar e voltar a falar, Mauri, que, puxa, hoje é meu instrumento de trabalho. Sem dúvida. Você ficou sem falar há muito tempo. Foi uma eternidade para mim, porque não foi tanto tempo assim, né? Alguns meses, mas como eu era traqueostomizada, aquele furo que faz para respirar, então não saía som. Então eu gesticulava com a boca, né? Então, assim, foi uma falta de movimentos e formas óbvias de comunicação geral, que eu tive que reaprender. Eu me comunicava através de tabela com o alfabeto, sabe? As pessoas apontavam e eu piscava. Agora, Mara, isso é bom porque pode ter muita gente na situação, e tem, não é? Precisando de estímulos. O que te passou pela cabeça quando você teve consciência absoluta? Porque logo depois do acidente você não tem aquela consciência, mas depois de um certo tempo você se conscientiza do que rolou com você. Como é que foi isso com você? Eu lembro das várias fases, inclusive da que eu não tinha consciência. Eu só tinha consciência do tamanho da dor no pescoço, que foi quando eu fiquei esperando socorro. E depois da cirurgia, depois de umas 2 semanas que eu comecei a retomar, aí eu chamei o médico para perguntar o que realmente tinha acontecido comigo. Aí ele trouxe um monte de raio-x, colocou aquele jogo de luz para me explicar, me deu uma aula didática, assim. Aí eu perguntei assim para ele, mas Dr. Brant, que era o cirurgião, eu gosto muito dele, eu falei, quantos % de chance você acha que eu tenho para voltar a me mexer? Aí ele me olhou, pensou e falou, 1%. Eu falei, poxa, 1% não é zero. Tô no lucro. Eu às vezes, eu sei que isso faz parte da ética médica, falar a verdade para o paciente, mas eu às vezes contesto isso. Tem muita gente que se sente pior, tem muita gente que
cuja patologia se agrava porque sabe que não está legal. O que você acha Então, disso? eu acho que nenhum médico sabe o percentual. Eu acho que, sim, no meu caso, acho que pela forma que eu sou, eu achei que ele foi super fofo comigo. Porque 1% é diferente de zero. Sem E eu dúvida. fui atrás. E com certeza, tudo que eu melhorei já extrapolou esse Bom, 1% isso há faz muito 21 tempo. anos, né? Faz 21 Faz anos. 21 anos. Aí você foi para fisioterapia, foi para tratamentos diários, você foi até para os Estados Unidos em busca de novos recursos, você foi para o SUS, você foi para a AACD, eu sei que você foi. E Eu esse continuo conjunto. indo. Ah, Na verdade, assim, a minha reabilitação naquela época eu fiz nos Estados Unidos. Primeira vez que eu sentei numa cadeira foi nos Estados Unidos. Por isso que quando eu voltei, que eu comecei a viver na cidade de São Paulo, cadeirante, foi um estranhamento muito grande. E aí que eu fundei o Instituto Mara Gabrilli para ajudar as pessoas com deficiência. E fui trabalhando nele. Foi essa inquietação, porque, embora eu tenha tido uma lesão muito severa, o fato de eu ter me formado em 2 faculdades antes conta muito, porque o brasileiro com deficiência tem muita dificuldade para estudar nesse país. O sem também, né? Imagina com. E, e depois eu tive toda uma estrutura familiar, sabe? E recurso. Então, assim, eu posso te dizer que eu sei o valor de uma oportunidade. E eu acho que todas as pessoas que passam por uma situação semelhante, eu trabalho para todas as deficiências, inclusive as intelectuais, inclusive outras questões que nem deficiências são consideradas, eu acho que assim, que todas merecem oportunidade, respeito e dignidade. É para isso que eu trabalho. você tem um site também, Tem o na site, internet, um vídeo com exercícios para pessoas com lesões medulares. tenho, Dá são para botar um vários. trechinho enquanto a Mara explica? E- Porque acontece o seguinte, a gente, através do Instituto, a gente faz um programa que chama Cadê Você? Então a gente vai em regiões bem periféricas, vulneráveis, procurar as pessoas com deficiência que não têm acesso aos serviços. E a gente faz cartilhas, vídeos, a gente detecta qual é a falta de informação para poder capacitar melhor as famílias, empoderar os cuidadores, para que eles saibam cuidar, mesmo sem recurso, mesmo ficando anos na fila para conseguir uma reabilitação. Que legal. Então a gente dá um caminho mais breve para já começar a fazer em casa. Mara, quais movimentos você recuperou? Porque a sua paralisação é do pescoço para baixo. Era. Então, assim, um pouquinho de movimento de braço. Mostra a mão da Mara Ó, aqui, ó, que bom. que eu consigo ir para frente, Isso para não trás. fazia. Nada, eu não fazia nada. E agora que assim, faz um mês que eu estou dirigindo a cadeira na rua, né? Que eu estou indo para Brasília com ela. E até os deputados têm notado, porque antes eu ficava o dia inteiro parada, agora eu fico o dia inteiro mexendo. Então meu braço está ganhando força, está evoluindo. Entendi, que bom. Olha aí, tá Eu vendo, já, Leandro? agora eu já estou começando a pilotar com a outra também. Porque eu Com a falei, outra mão. que essa aqui saiu do zero, qual é a diferença? Agora, A outra tem que trabalhar. imobilidade dos movimentos não significa falta de sensibilidade. Não. São dois caminhos nervosos diferentes. Então, assim, às vezes você tem sensibilidade em partes do corpo onde você não mexe. Uma coisa não é diretamente relacionada à outra. São lesões diferentes nos nervos. Não Não, há para mim, inibe. não, inibe, porque quando eu quebrei o pescoço, eu perdi os movimentos e perdi toda a sensibilidade. Eu me sentia uma cabeça voadora. Eu não sentia nada, sabe, do meu corpo. Mas isso foi mudando muito com o tempo. Hoje eu tenho, sabe, consciência corporal. Eu entendo onde eu termino. E assim, quando eu sou tocada, eu sinto, embora seja uma sensibilidade muito diferente e muitas vezes mais aguçada. Por exemplo, se você está no meio de uma multidão e alguém esbarra em você, é algo corriqueiro para você. Para mim, parece que eu levei uma trombada de uma jamanta, porque assim é muito forte. E eu tenho a sensibilidade interna que aguçou demais. Entendi. E sexualmente? Ah, então, a interna aguçou bastante.
A interna funciona. Agora a sensibilidade assim na pele, ela é mais dormente. Então tem lugares mais sensíveis e é uma descoberta diária, sabe? Às vezes, sei lá, eu tô passando, a menina está passando hidratante no meu corpo, eu falo, nossa, eu não sabia que eu sentia tanto nesse lugar. É que na Entendi. verdade eu não sentia e acho que os caminhos vão Tá voltando, tá então. Tá voltando, voltando. vão refazendo, reconstruindo. Tá voltando. Eu até falo às vezes, né, as Mas pessoas sexualmente você tem libido, tem tudo. tem. Uma vez, a gente falou muito quando eu vim aqui, muitos anos atrás, sobre isso, porque eu acho que é o estilo da pessoa, né? Então, assim, uma vez libidinosa, para sempre libidinosa. Aliás, Não é? diga se você está mais bonita, eu falei na abertura do programa, e está com um corpo muito bonito também. Você já fez um ensaio para a revista VIP, não fez? Para a revista Trip. Revista Trip, isso É, mesmo. revista Trip. Mas isso, você tinha quantos anos? Ah, foi há 16 anos atrás. Mas posso te falar que o meu corpo está bem melhor. Olha aí, disto eu tenho É certeza. trabalhado músculo a músculo. Né? E assim, eu Entendi. faço muita eletroestimulação. Né? E muitas vezes os médicos não prescrevem, falam, ah, para quê? É paralisado mesmo, não, vai contrair uma vez por semana, não adianta nada. É. Adianta. Você está com Eu tô- namorado hoje ou está sem namorado? Tô sem. Está sem namorado? Hoje estou sem namorado. Está só voltada para a Câmara. Olha. Depois nós ocupa vamos falar de bastante. política. Eu quero, aliás, eu li a sua entrevista na Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Adorei a entrevista e acho que deu grande repercussão aquela sua entrevista, Deu não é? bastante. Eu recebi tantos e-mails e assim, eu acho que foi uma entrevista muito positiva, né? Para dar um ânimo às vezes para as pessoas que Agora, Mara Gabrilli, você foi ao João de Deus fazer Fui. cirurgias espirituais, é verdade? É verdade. Agora, o que eu achei curiosíssimo, eu não sei se eu li na Mônica Bergamo ou em algum outro lugar, é que o João de Deus teria incorporado Oswaldo Cruz. Ele incorporou Oswaldo Cruz como médium e é uma grande coincidência, porque o Oswaldo Cruz nasceu em São Luís do Paratinga, que é a rodovia do teu acidente. Eu quebrei o pescoço em São Luís do Paraitinga. E tudo A isso para rodovia mim Oswaldo Cruz, foi uma inclusive. surpresa, porque eu não tinha muita intimidade com essa questão de mediunidade, né? E aí o que eu sei é que ele incorpora vários espíritos, enquanto alguns incorporam um espírito. E a primeira grande coincidência que aconteceu é que o Henrique, esse meu amigo que estava comigo no acidente, ele continua sendo muito amigo meu, a gente se fala diariamente. E eu nunca tinha ido lá, eu nunca comentei nada, mas eu resolvi ir, de tanto meus amigos falarem, vai, vai. E não é que eu fui parar lá, o Henrique também, na mesma pousada, no quarto ao lado, sem combinar. E aí ele estava indo embora no dia que eu cheguei, e o João de Deus virou e falou assim, ele fica com você. E aí a gente foi querer saber quem fez a cirurgia, porque fez nos dois. A cirurgia espiritual que você está foi falando. descobrir qual era o espírito. Como é que é a cirurgia espiritual? Põe a mão em você? Então, geralmente ele faz em grupo. Coloca todas as pessoas que vão sofrer essa cirurgia numa sala, ele passa, faz uma oração. Mas ele fez cirurgia em mim, pondo a mão em mim. E se você for voluntário e quiser cortar, aí também tem essa modalidade. Mas para mim foi um choque quando eu dei um Google e vi que Oswaldo Cruz tinha nascido em São Luís do Paraitinga, que foi onde o nosso carro caiu e eu quebrei o pescoço. No rodovia Oswaldo Cruz. Rodovia Oswaldo Cruz. Que bom. É muita coincidência. Vem mais né? movimentos pela frente. Vem mais movimentos pela frente. Eu Mara, não paro de fazer coisas para ganhar movimento. Eu falei que eu passei pela rodovia porque eu fui para Ubatuba e eu participei daquela prova de Ultraman. Então, na Ultraman tem 10 quilômetros que é feito na água. E eu fui junto com o atleta, com o tubarão, ele me puxou dentro da água os 10 quilômetros. Então, eu posso te dizer que eu estou mais conectada do que na semana passada, porque eu passei 5 horas no mar tentando nadar. Que legal, que bom. Isso está na tua aura, que você está feliz.
Ela tem, você acha que do 1% já cresceu o percentual de você voltar a ter mais movimentos, a ficar Ai, com mais... certeza, até o impacto disso, né? Porque não é um movimento sutil de braço. Eu ainda não venço a gravidade, mas eu estou treinando para vencê-la. Então, às vezes, eu consegui sair do zero. É. De agora para frente, parece que é mais fácil. Eu estou fortalecendo o meu abdômen, porque eu vou na cadeira em descidas, então eu tenho que me Você está com o segurar. abdômen malhadérrimo. Tá, Hã? tá malhado Dá mesmo. para mostrar aí mais pertinho? Não, É o abdômen... da- difícil. Cadeirante fica com barriga por causa da gravidade, né? Então, da assim, gravidade ou da imobilidade? dos dois. Dos dois. Porque não mexe, aí a gravidade leva para baixo, e aí ficam os órgãos soltos, sabe? E eu tomo choque na barriga todo dia. Que bom. Vamos falar um pouquinho de política? Vamos. Falar um pouquinho de política. Eu li também, ou a minha produção me brifou, que você atribui a morte do seu pai. Está relacionado com esse fato do prefeito Celso Daniel do ABC? Aconteceu o seguinte, Amaury, na época em que o prefeito Celso Daniel era a última gestão dele como prefeito lá, aliás, começou em Santo André em 97, uma cobrança de propina que os empresários eram obrigados a pagar para poder continuar prestando serviço. Mas não era aquele modelito Odebrecht que a gente veio conhecer agora. Não era de livre, espontânea vontade. Tipo, vou pagar para continuar. Quem extorquia, a pedido do prefeito para a campanha do Lula, ia armado. Então, assim, os caras jogavam. Era o Sérgio Sombra e o secretário Klinger, que ia com a arma no tornozelo, e o outro jogava a arma na mesa. Falava, vem me E buscar. o seu pai era o extorquido? Meu pai era extorquido durante anos. E aí foi piorando a extorsão. Aí eles passaram a fazer retaliações de toda sorte e fazendo, tipo, meu pai entregar a empresa que era dele, construir ponte para a cidade. Então, se você não fizer, então você vai ser desclassificado do edital que meu pai tinha ganho para continuar explorando as linhas de Santo André. E Você aí falou meu com o pai Sérgio foi Moro sobre isso? definhando, falei. Falou com o juiz Sérgio Moro sobre Falei. isso? Eu fui levar um dossiê para ele, assim, para contar tudo o que tinha acontecido, tudo que eu tinha sabido que ligava o esquema do Celso Daniel da época de extorsão de empresários com o assassinato, com o Petrolão. Porque apareceu esse chantagista, que era um dos que extorquia na época, e esse chantagista foi chantagear o Lula, foi pedir dinheiro para não falar alguma coisa. E é o teor da chantagem que todo mundo quer saber agora. Ele está preso. Olha aqui, a Mara Gabrilli vai votar, sim ou não, no impeachment. A gente sabe que é sim ao impeachment. Sim. O assunto é tão grande, não é? Quantas coisas aconteceram. Eu queria que você usasse o seu poder de síntese, Omar, e desse para o meu telespectador a tua visão do que está acontecendo, do que pode acontecer até este fim de semana. É muito importante. Olha, a minha visão, eu tenho uma visão triste. Eu vou, até para ser muito sucinta, Mauri, eu trabalho muito focada nas pessoas com deficiência. Elas vivem de forma muito vulnerável no nosso país. Não tem direito à escola, não tem direito a transporte, não tem direito à saúde. Assim, é muita dificuldade. E você pode ter certeza que nessa crise que a gente está vivendo, quem mais sofre são os mais pobres e os mais vulneráveis. E eu estou assistindo as pessoas com deficiência perderem qualidade de vida por conta da crise, que já era pouca. No Brasil? São muitos? 45 milhões. 45 milhões? 45 milhões, segundo o censo 2010. De deficientes no Brasil. 24% da população são deficientes visuais, auditivos, intelectuais, mentais e físicos. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo no nosso país. E tem que mudar, sabe? Eu sempre acho que, tudo bem, se a presidente Dilma não roubou para ela deixou roubar. O que eu acho que é pior ainda
E eu acho que a gente não pode continuar com um governo desse. E o que vai acontecer é que, nesse domingo próximo, a gente vai ter a votação do impeachment na Câmara. Então, cada deputado vai lá falar o voto dele, dizer o porquê que vota a favor ou vota contra, e a população brasileira vai saber. E ela tem participado ativamente com as manifestações. Eu nunca vi o Brasil tão politizado, né, como agora, porque as pessoas estão sentindo a dificuldade na pele. E muitas vezes parece que quem quer a manutenção desse governo, de alguma forma, se beneficia. E assim, eu não posso me conformar por trabalhar para uma população tão desassistida que sempre foi, assistir o governo mamando, literalmente, esbanjando. Só você pensar, né, quantas pessoas tiveram algum recurso do Bolsa Família e quanto? E quantas pessoas, quantos diretores, quantos empresários que, através da corrupção, quantos que eles receberam, cada um deles, e quanto? É um despautério, se você olhar o que sobra para o Brasil e o que sobrou para quem fez a corrupção. Então, eu acho que muitas vezes a nossa presidente pôde escolher entre o Brasil e o PT, e ela escolheu o PT. Mara, você é a terceira secretária do Congresso. Sou. Aliás, é a primeira mulher que entra nessa seara. É. Não é Assim, a primeira mulher? Na mesa diretora, a gente teve a Rose de Freitas como vice-presidente da casa e agora eu como terceira secretária da mesa. Entendi. Então, assim, num cargo administrativo, que é a primeira vez. Eu cuido das faltas dos deputados. Porque o deputado, quando falta, ele é descontado no salário. Né? E tem algumas previsões pelo regimento, né? Que geralmente doença e outras questões que precisa passar pela terceira secretaria, caso seja abonado ou não. E outras funções também que a terceira secretaria tem. Mas eu não posso participar de comissão. Eu sei, por causa dessa sua secretária. posição de secretária. É. Por causa dessa sua posição de secretária. Você quer ser prefeita de São Paulo? Agora não. Assim, eu sinto que uma missão muito importante eu cumpri, que foi relatar a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor esse ano. Seu trabalho é Tanta incontestável. coisa, Mauri. Inclusive a legislação de calçadas do Brasil, que a partir de agora os prefeitos serão obrigados a fazer, senão vai tipificar a improbidade administrativa e garantir direitos mesmo às pessoas com deficiência. Então, eu acho que ainda não é a hora de eu sair do âmbito nacional, porque eu quero que a lei seja cumprida com maestria. Então, vou trabalhar para ajudar nesse processo. Mara Gabrilli. Mara, muito obrigado. Vou fazer o seguinte, não vou me despedir de você, você que vai se despedir deles. Eu quero que você mesmo use os seus novos movimentos. Então, você vai ter que me ligar. Vou ter que ligar a cadeira, onde é? Aqui? É. Aqui? Aí. Liguei. Obrigado, Mara. Sou seu fã absoluto. Voto em você, sempre. Lindo, te Agora adoro. vai embora sozinha. Olha, Vou o que embora. não acontecia. Ela é você é empurrada há quanto tempo? Engruvinhando, 21 anos empurrada. Olha que bonitinha. Agora dá um eu sorriso para a câmera. fui. Obrigado, Mara. Aplausos para Mara.